Vamos orar, gente, para a gente compartilhar a mensagem. Feche seus olhos nesse momento. Muito bom a gente celebrar, festar, se divertir. Nesse momento a gente vai compartilhar a palavra. É importante que você esteja com a mente atenta. Então feche os seus olhos, se concentre em Deus nesse momento. Fala, Senhor, fala comigo, fala meu coração. Fala a Tua palavra agora. Pai, nós oramos agradecendo, Pai, por essas apresentações, pela vida de cada jovem aqui, tantos dons e talentos, gente nova aqui, Senhor, nós nos alegramos com tudo isso. E nesse momento que nós vamos compartilhar a Tua palavra, Senhor, nós pedimos a Tua inspiração. Usa a minha vida como um instrumento, que eu seja agora um canal, Deus, que o Senhor possa fluir aquilo que está no Teu coração, que eu seja tão somente um canal para a Sua palavra, Senhor, ser semeada aqui em cada coração. Abençoa a vida de cada jovem, em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém? Eu tinha preparado uma mensagem, já estava a semana inteira com uma mensagem no coração, e hoje pela manhã eu estava orando e sentindo no meu espírito que não era aquilo que Deus queria falar com a nossa juventude nessa noite. E a gente precisa, e eu tenho comigo no coração, eu jamais quero subir aqui e falar algo que não seja inspirado pelo Senhor, não seja aquilo que Deus quer falar. E Deus me fez voltar à mesma mensagem que eu preguei na noite dos talentos do ano passado. Se você estava aqui ano passado, você já ouviu essa mensagem. Mas se você entrou esse ano aqui, você vai ouvir ela pela primeira vez. Mas independente disso, essa é uma das mensagens essenciais. E aquilo que é essencial precisa ser repetido. Tem algumas palavras que a gente precisa repetir todo ano. Todo ano a gente prega algumas palavras novamente, porque são essenciais, são palavras que precisam estar no repertório. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre essa palavra. Talento é importante, coração é essencial. Você pode repetir isso? Talento é importante. A gente viu aqui gente muito talentosa, né? Os caras fritando na guitarra ali, distorção alta, né? Gente cantando bem, dançando bem. E é bom ou não é? É bom ou não é? Você gosta ou não gosta? Ou você gosta de alguém cantando desafinado, falando tudo errado aqui no microfone, tocando fora do ritmo, tocando as notas erradas, o violão desafinado? Alguém gosta disso? Não, nós gostamos de talento, nós gostamos de habilidades, isso é bom, é agradável, mas eu preciso te dizer que mais importante do que a habilidade é o seu coração, e coração diz respeito à motivação. Qual a sua motivação de pegar um instrumento, de pegar um microfone, de dançar? Qual a sua motivação de servir no ministério que você serve? Qual a sua motivação, o motivo para a ação, o motivo de fazer aquilo que você faz? Isso diz respeito a coração. E Deus, Ele está mais interessado na sua disponibilidade do que na sua habilidade. Deus está mais interessado no seu coração do que no seu talento. Por isso, talento é importante, é bom, sim, é muito bom. Mas o coração, a motivação, o que leva você a fazer algo, é muito mais importante. Eu quero compartilhar rapidamente essa palavra com você. 1 Samuel 16:1. Finalmente o Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul, pois eu o rejeitei como rei de Israel. Agora tome um vaso de azeite, vá a Belém e procure um homem chamado Jessé, porque escolhi um dos seus filhos para ser o novo rei. 1 Samuel 16:1. Esse texto fala sobre a escolha de Deus a respeito do rei Davi. Ele fala para Samuel: olha, pare de se lamentar por Saul, eu já o rejeitei, eu rejeitei o coração dele, e eu encontrei um menino. Ele é desconhecido ainda, ninguém o conhece, mas eu conheço o seu coração. Davi foi escolhido por Deus pelo seu coração. Ele era alguém desconhecido entre os homens, ele era alguém de uma família simples, alguém que não tinha notoriedade pública, alguém que era rejeitado até mesmo pela sua família, mas era conhecido por Deus. Por quê?
lá no meio das malhadas, lá no meio das ovelhas, Deus já conhecia o coração de Davi. Eu gosto do texto da tradução que fala: achei a Davi. Se Deus achou, é porque Ele estava procurando. Quando você está procurando algo, você acha aquilo. É dessa mesma maneira que Deus olha para cada um de nós, procurando algo em nosso coração. Olha o que está escrito lá em 2 Crônicas 16:9. Os olhos do Senhor passam, procuram por toda a terra. Procuram aqui, nos jovens Fire Up, para cima e para baixo, procurando pessoas que tenham um coração íntegro para com Ele, de maneira que Ele possa mostrar o seu grande poder para essas pessoas. Deus está procurando algo. Repete isso: Deus está procurando algo. Ele está procurando um coração. Deus não se impressiona com o talento. Deus não se impressiona com a sua habilidade. É bom demais ver alguém dançando bem, cantando bem, fritando na guitarra, mas não é isso que impressiona Deus. Deus não se impressiona com a força do cavalo. Olha só o que está escrito lá em Salmo 147, 10 e 11. O prazer do Senhor não está na força do cavalo. Viu, cavalão? O prazer de Deus não está na força do cavalo, nem na força e na coragem do soldado valente. Soldado valente? Tem soldados valentes aí? Ele tem grande prazer e alegria nas pessoas que o amam e temem e colocam a sua esperança no seu amor fiel. Deus não se impressiona com quanto você levanta lá no supino. Ele não se impressiona com quantos quilômetros você consegue correr numa maratona. Ele se impressiona com o coração. Um coração que está quebrantado, um coração que é movido por aquilo que move o coração de Deus, um coração simples, humilde, um coração que não é orgulhoso. A gente precisa ter esse coração para servir, a gente precisa ter esse coração para viver, a gente precisa ter esse coração para cumprir os planos e propósitos de Deus. Quantos querem viver os planos e propósitos de Deus? Deus está procurando corações que falam: Senhor, eis-me aqui. Senhor, está aqui o meu coração, Senhor, antes das suas mãos. Antes das suas mãos, antes da sua voz, antes do seu requebrado, Deus quer o seu coração. E é sobre esse coração que eu quero falar. Servos de coração, servos que têm esse coração que Deus procura. Em primeiro lugar, eles não buscam reconhecimento. Você pode repetir isso? Não buscam reconhecimento. Você jamais pode subir nesse lugar ou fazer algo com a intenção, com o desejo de ser reconhecido, de ter alguma recompensa aqui nessa terra, porque aquilo que fazemos aqui é para Deus, e a nossa recompensa, ela é uma recompensa eterna. A nossa coroa de glória, ela é nos céus. Não podemos buscar recompensa aqui. Eu quero compartilhar alguns textos para exemplificar melhor isso. Primeiro em 1 Samuel 24, 4 e 5, a passagem onde Davi teve uma oportunidade de ser reconhecido como rei. Ele teve pelo menos 2 oportunidades, e você vai lembrar. Ele teve 2 oportunidades de antecipar aquilo que Deus havia prometido e buscar um reconhecimento, uma coroa humana. Mas ele não o fez, porque para ele o que mais importava não era a coroa humana, não era um reconhecimento das pessoas, mas era ser reconhecido por Deus. E é isso que precisa mover o nosso coração. Primeiro texto, 1 Samuel 24, 4 e 5. E estes lhe disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que esse percebesse. Davi, porém, sentiu a consciência pesada por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Olha só essa passagem aqui. A primeira oportunidade que Davi tem de matar o rei Saul. Eles chegam lá numa caverna e encontram Saul. Saul não percebe que eles estão ali.
Saul estava na posição que Napoleão perdeu a guerra, né? Saul estava ali fazendo as suas necessidades. E os seus colegas, os seus soldados prontamente falaram: Davi, é agora, Deus entregou em suas mãos. E ele não toca em Saul, ele corta um pedacinho do manto, e esse simples ato ele já fica arrependido, ele já fica com a consciência pesada. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Eu não farei tal coisa. Ao seu tempo o Senhor me dará a coroa e a recompensa. O que para ele importava não era reconhecimento das pessoas, é o reconhecimento de Deus. Ele não queria antecipar aquilo que Deus havia prometido, que ao seu tempo ele daria. A segunda oportunidade que ele teve, está lá em 1 Samuel 26, 8-9. Abissai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão com um só golpe. Não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abissai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Nessa outra passagem, Davi chega até o destacamento onde estava Saul, na madrugada, na calada da noite, e ninguém percebe que eles estavam ali. Ele chega até a cabeceira, até o leito onde Saul estava dormindo, e ninguém percebe a presença deles ali. Todos foram acometidos de um sono profundo. E Abissai, seu soldado fiel, fala: Davi, crave agora, deixa eu cravar agora essa lança aqui no peito dele, e a coroa é sua, o reino é seu, você vai ser reconhecido diante de todos, aclamado diante de todos. E Davi fala: não, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Eu não preciso antecipar aquilo que o Senhor já prometeu, ao seu tempo Ele dará. E ele não toca ali em Saul. Então, o que eu quero reforçar aqui com você, servo de coração. Tem servos de coração aí? Tem servos de coração aqui? Tem servos de coração aí? Jamais faça algo para Deus buscando reconhecimento das pessoas. Se você é um líder de GA, um líder de ministério, jamais fique esperando um tapinha nas costas, jamais fique esperando reconhecimento. Nós não servimos por isso. É claro que nós vivemos numa comunidade de cultura de honra, nós honramos as pessoas. Tivemos há 2 semanas atrás o Thanksgiving aqui para honrar cada um que serve, a cada um que lidera. Mas nós não servimos por isso, entenda isso. Nós não servimos aqui para receber honra, nós não pegamos um microfone para receber honra de pessoas. Importa ser honrado por Deus. Talvez está chegando o final do ano, você pensa: poxa vida, o pastor não me deu nem um bombom esse ano, não me chamou para tomar um café. Talvez você, liderado, fica esperando do seu líder reconhecimento da mesma forma. Poxa, eu servi, não faltei nenhuma escala, não recebi nada. Olha, seu trabalho jamais será vão no Senhor, seu reconhecimento é eterno. Cada servir, cada dia que você está aqui, cada sim que você dá para Deus, há uma coroa de glória eterna te esperando. Servos de coração não esperam reconhecimento de pessoas. Você está junto? Você está junto nessa? Amém? A segunda coisa que eu quero compartilhar com você é que servos de coração não são orgulhosos. Não têm um coração orgulhoso. Eles são generosos. E Davi também mostra isso na maneira como ele conduzia a sua vida. E nas mínimas coisas a gente percebe isso na vida de Davi. Uma passagem que eu quero compartilhar aqui em 1 Samuel, no capítulo 30, 23-24. 1 Samuel 30, Davi e seus soldados tinham ido a uma batalha. E quando eles retornam à cidade onde eles estavam morando, e nessa época eles moravam numa cidade que ficava na Filístia, uma cidade filisteia chamada Ziclag. E ao chegar naquela cidade, ao voltar cansados da batalha, eles chegam lá e a cidade estava tomada em fogo. Não havia ninguém lá. As crianças, as mulheres, os idosos foram levados e tudo mais foi queimado. Os amalequitas fizeram isso. Davi fica profundamente entristecido. A palavra diz que ele chorou até perder as suas forças, e aqueles homens choraram muito, pensaram até em apedrejar e matar Davi.
Mas Davi recupera suas forças em Deus e recebe uma palavra de Deus que ele deveria atacar os amalequitas e Deus ia restituir tudo aquilo, ele ia encontrar todo o povo lá em vida e Deus ia restituir tudo. E ele fala aquilo àqueles homens, mas eles estavam tão cansados, que dos 600 homens, 200 deles não tinham sequer condição de caminhar, de sair dali. Eles falam: olha, a gente não tem condição. 200 homens extremamente exaustos da batalha anterior. Então apenas 400 homens acompanham Davi atrás dos amalequitas para retomar, restituir aquilo que foi roubado. E eles ganham aquela batalha exatamente como Deus tinha prometido. Eles retornam com os despojos, com muitos animais, com muito mais ainda do que eles tinham, porque Deus entregou na mão deles. E quando eles estão chegando no caminho, chegando na cidade, ao encontrar aqueles 200 homens, os outros que tinham ido na batalha, que estavam com Davi, falam: Rei, olha, eles não são dignos de receber o que nós conquistamos. Vamos dividir apenas entre nós, não vamos entregar para eles. E olha só o que Davi fala, 1 Samuel 30, 23 a 24. Davi, no entanto, respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou nas nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. É esse coração que a gente precisa ter. Os homens estavam demonstrando um orgulho: olha, nós apenas somos dignos, nós fizemos, nós acontecemos. E Davi fala: não, todos vão receber uma parte, eles também são dignos. A gente precisa ter esse coração que não é orgulhoso, mas é disposto a repartir, um coração generoso. A gente precisa se importar com as pessoas, atraí-las para dentro e não colocá-las para fora. Sabe, dentro de cada um de nós, um fariseu a cada dia tentando gritar e sobreviver, e a gente precisa matar esse fariseu. A gente precisa aniquilar esse fariseu. É o fariseu que gosta de apontar o erro dos outros. É o fariseu que gosta de excluir os outros. Lembra daquela passagem quando os fariseus levam até Jesus uma mulher que foi pega em adultério? E eles colocam Jesus diante de uma armadilha. A lei de Moisés manda apedrejar. E aí, o Senhor, o que o Senhor vai fazer? E qual é a resposta de Jesus? Quem não tiver pecado, atire, e todos vão embora. Primeiro os mais velhos, depois os mais novos, não sobra ninguém, apenas aquela mulher. E ele levanta ela: filha, onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno, vá e não peques mais. A gente precisa ter esse coração que consegue enxergar no coração dos outros o arrependimento, esse coração que consegue enxergar a intenção, a motivação das pessoas, que está mais interessado em trazer gente para dentro do que colocar gente para fora. Há um fariseu dentro de nós querendo condenar, querendo colocar um outdoor nas pessoas quando elas erram. Aquele lá errou, já era. Aquele outro lá errou também, já era. E aquele outro lá, então, a gente precisa ter um coração como o de Jesus. Um coração que busca reconciliação, um coração generoso, um coração como o de Davi. Faça morrer esse fariseu dentro de você. João 3,16, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Esse tem que ser o nosso desejo também, que todos creiam e todos recebam essa vida. Você é um servo de coração? Não seja orgulhoso, seja generoso, atrai as pessoas, não condene as pessoas, tenha um coração generoso. A terceira coisa de um servo de coração é que ele é responsável. Servos de coração
são responsáveis, são comprometidos. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, eu darei a você a coroa da vida. Mateus 25, na parábola dos talentos, 25 e 21, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Servos de coração são comprometidos, são responsáveis com aquilo que está nas suas mãos. Servos de coração estão dispostos a ir até o fim. E Eclesiastes vai falar: é melhor o fim das coisas do que o seu começo. Mais do que começar bem, você precisa terminar bem. Isso diz respeito ao coração. Quem tem um coração no lugar certo, um coração segundo o coração de Deus, é alguém que vai ser fiel até o fim. Compromisso. Como é que está o teu compromisso? Como é que está o teu compromisso com o GA? Como é que está o compromisso, o seu compromisso com o ministério que você serve? Compromisso, a responsabilidade se mostra nas pequenas coisas. Diz respeito a você chegar no horário combinado. Você marcou às 14, você chega às 14. Diz respeito a você não furar a sua escala, simplesmente não aparece. As pessoas contam com você, o seu líder conta com você. Se você não vai numa escala, você vai avisar com antecedência se você não vai poder. Servos de coração são responsáveis, não fazem a obra do Senhor de maneira relaxada. Seja um servo responsável, comprometido. Ser um servo de coração comprometido diz respeito a ir até o fim, como eu falei, até o fim dos ciclos. Nós trabalhamos em ciclos. Nós fazemos um planejamento anual. Você se inscreve lá no ministério para servir durante o ano. Vá até o fim. Às vezes mesmo difícil, às vezes mesmo cansado, às vezes mesmo sangrando. Vá até o fim do compromisso que você assumiu, jovem. Ei, jovem! Você precisa aprender isso, compromisso. Vá até o fim. Você assumiu um compromisso, aquele ciclo, vá até o fim daquele ciclo, mesmo que esteja sangrando, mesmo que esteja doendo. É uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da minha vida. É honrar os compromissos que eu assumi. Honrar as alianças que eu assumi. Eu sirvo em algum nível de liderança de jovens, pelo menos desde os meus 17 anos, ajudando, servindo em algum nível. E uma coisa que eu aprendi ao longo desses 20 anos, eu já estou com 37, é honrar compromisso. Já teve anos que era julho, agosto, eu já estava esgotado, cansado, mas eu fui até o fim. E o que eu experimentei lá no final é Deus me honrando, Deus me abençoando. Quando você é responsável, jovem, com a aliança que você assumiu, com o compromisso que você assumiu, com o sim que você deu, Deus honra você, jovem. Tenha esse coração comprometido, independente se você é líder, se você é um liderado, aonde você estiver, o nível que você estiver servindo, seja comprometido. O comprometimento diz respeito também à santidade, a não brincar com coisa séria. Aquilo que ninguém está vendo, Deus está vendo, o seu caráter, lá no seu quarto, lá no banheiro, no seu celular, Deus está vendo. Seja alguém comprometido. Ai de nós subir aqui sem antes ter dobrado os nossos joelhos. Ai de nós pegar um instrumento, um microfone ou fazer algo com pecado oculto no nosso coração. A gente precisa ter temor, jovens. Nunca perca o temor a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da... O temor ao Senhor é o princípio da... Somente um tolo não tem temor. Os sábios temem ao Senhor. Os sábios sabem que esse lugar aqui não é um lugar de brincadeira. Que fazer a obra de Deus relaxadamente é algo que será cobrado de você. Não faça relaxadamente. Deus quer primeiro o seu coração, depois as suas mãos. Primeiro ser, depois fazer. Jovem, seja responsável com o seu
com a sua santidade. Seja responsável também com o seu testemunho. Enquanto a santidade vai falar muito a respeito de caráter, aquilo que ninguém vê, o testemunho diz respeito àquilo que as pessoas veem. Mateus 5:13, Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus nos céus. Vejam as vossas boas obras, brilhe a vossa luz. Está falando sobre testemunho. Aonde você vai, os ambientes que você frequenta, a maneira que você fala, que você conversa, as músicas que você escuta. Jovem, não tem como ser um cristão de verdade, um coração de verdade, escutando esses lixos de música que tem por aí, essas porcaria de música. Eu não estou falando de ritmo, estou falando de letra. O lixo que é o nosso sertanejo universitário hoje. Não tem como você ter compromisso com Deus e escutar essa porcaria lá no teu carro. Não tem como você ser alguém comprometido, alguém que ama a Deus, e escutar essa porcaria de funk que tem por aí. É uma letra totalmente incompatível com o que está sendo pregado aqui. Não estou falando de ritmo, estou falando de linguagem, de letra. Que letra que você está ouvindo, jovem? Se a letra não for boa, joga no lixo, não é para você. Não faz sentido. Não faz sentido, jovem. Tudo é testemunho. A música que você escuta, a mesa que você senta, o lugar que você frequenta, a festa que você vai. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Seja um servo de coração, alguém que é zeloso com isso. Deus conta com você. Ele não precisa de você. Ele não precisa de nós. Ele não precisa de mim, cara. Mas olha, Ele me deu a graça de poder servir, Ele conta comigo, glória a Deus, eu estou aqui. Ele conta com você, Ele pode contar com você? Ele pode contar com você? Fala, eis-me aqui, Senhor. Ele não precisa de nós, mas Ele conta conosco, isso é maravilhoso. E por último, servos de coração servem por amor. Essa é a motivação por trás de tudo, porque não há outro motivo. E o apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios 13, passo a falar-lhes sobre algo mais excelente, sobre um caminho superior, que é o amor. No capítulo anterior, ele havia falado sobre os dons. O que a gente extrai disso, o entendimento é mais do que os dons, mais do que as habilidades, mais do que o talento, está o amor. Não adianta nada você liderar algo, você servir em algo, se a base daquilo não for amar o outro, amar o próximo, amar aquele que está diante de você. Essa tem que ser a base de tudo que fazemos. Servos de coração entendem isso. João 13 é um dos capítulos que eu mais gosto da Bíblia, porque ele comprime em si o ensinamento, talvez o principal de Jesus. Antes da sua morte, antes de ir para a cruz, ele reúne os discípulos, e é João 13. A última palavra que ele tinha para entregar, explicar sobre aquilo que realmente importa. E ele pega uma bacia e uma toalha, e ele redefine o que é servir, o que é grandeza. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. É assim que tem que ser o nosso amor. O amor de verdade é um amor que não desiste das pessoas. Não desista das pessoas. Não descarte as pessoas. Talvez você precise se afastar de algumas pessoas, sim, que não fazem sentido para esse momento da sua vida. Mas nunca deixe de orar por elas. Entenda isso. Talvez você precise se afastar de algumas pessoas, e talvez o Espírito Santo está falando isso exatamente agora. Que essa roda não faz mais sentido, mas não deixe de orar por elas. Não desista delas. Esse é o amor de Jesus. Ele não desistiu de Judas, ele lavou os pés de Judas. Ele sabia o que Pedrão ia fazer, ele lavou os pés do Pedrão. Ele amou até o fim. É esse amor. É um amor que não faz conta. Quando os meus filhos eram pequenos,
bebês ainda, era uma dificuldade tremenda para dormir. Depois eles entraram no ritmo, mas eu tinha que colocar no carro, cara. Algumas noites não dormia de jeito nenhum, a gente colocava no carro, no bebê conforto e saía andar pela cidade. Foram algumas horas, se eu fosse contabilizar, quantas horas, quantos litros de gasolina, de combustível. Mas hoje eu nem lembro a quantidade que era isso, eu só lembro que isso acontecia frequentemente. Mas amor não faz conta, amor não faz conta. O amor se doa até o fim, esse é o amor de verdade. Esse amor que a gente tem que ter, o servo de coração tem esse amor que não é apenas um discurso, apenas um eu te amo. E João vai escrever sobre isso também quando ele fala: amados filhinhos, não amemos apenas de palavra, mas em ação e em verdade. Amor é mais do que palavras, é mais do que falar eu te amo, meu irmão. O amor se manifesta por meio de ações concretas, se manifesta por meio do servir. Amém? Você recebe essa palavra? Faz sentido no seu coração? Que você, nesse encerramento de ciclo, eu quero já chamar o louvor, pode ir subindo aqui. A gente está encerrando um ciclo. Glória a Deus por tudo que vivemos esse ano. Quanta coisa, hein, gente? Viagens missionárias, né? Incrível demais. Evangelismo, louvor, tantos eventos e programações. Mas Deus tem muito mais, eu creio, para o próximo ano. Deus tem gerado sonhos no nosso coração, tem gerado coisas novas. Nós vamos continuar com os ministérios. Normalmente a gente encerra para abrir um novo ciclo. Esse ano a gente vai dar continuidade. No ano que vem você vai ter a oportunidade, se você assim quiser, de trocar de ministério ou continuar no mesmo que você está. A gente vai abrir oportunidade para que novos se inscrevam, tem muita gente nova chegando. A motivação por trás disso tudo tem que ser o amor pelas pessoas. Servir é um grande privilégio. Nosso desejo é que todos sirvam, porque o servir é uma resposta de gratidão àquilo que Cristo fez. Amém? Você recebe essa palavra? Te convido a ficar de pé. Eu quero orar sobre essa palavra, sobre a tua vida. A gente já está quase encerrando. O food truck já está lá no jeito. Feche seus olhos nesse momento. É nossa última noite aqui. Diga palavras de gratidão ao Senhor pelo que você é grato por esse ano. O que você experimentou aqui esse ano, recebeu de Deus. Pessoas novas que você conheceu. Pelo que você é grato. Fala ao Senhor. Sobre isso que foi pregado aqui. Como Deus procura muito mais do que a sua habilidade, o seu coração, a sua disponibilidade. Coração como o de Davi, coração que não busca reconhecimento, que não é orgulhoso, coração responsável, e um coração que serve por amor. Coloque tudo isso diante do Senhor agora. Eu quero orar por você. Não vou fazer apelo, não vou te chamar aqui na frente. Onde você está mesmo? Pai, nós encerramos essa celebração nessa noite e esse ano, ó Pai, com um sentimento de gratidão e também com essa palavra de alinhamento que vem dos céus, Pai, que com certeza foi o Senhor que trouxe. E eu oro agora pela vida de cada um, Pai, essa palavra tão essencial, essa palavra que ela é um princípio tão elementar, é algo que nós precisamos carregar, jamais esquecer, Deus. E o Senhor nos trouxe a memória novamente. A cada um aqui eu oro que essa palavra habite ricamente em cada coração, que essa semente germine, frutifique em cada coração, Deus. Que os teus filhos aqui, todos, ó Pai, possam servir com uma resposta de gratidão, movidos pelo amor, com responsabilidade, Deus, livres de orgulho no coração, cheios de generosidade, transbordando em generosidade, Pai. Deus,
que eles jamais busquem reconhecimento do outro, ou façam algo buscando plataforma, buscando um lugar, Deus, mas buscando um lugar no Senhor, buscando o reconhecimento do Senhor, a coroa eterna que já está reservada a cada um, Pai. Que essa seja uma juventude, Deus, que cada vez mais cresce em maturidade e caminha em unidade, Pai. Eu oro sobre essa palavra agora, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos cantar essa canção e na sequência a gente já vai encerrar. Amém?